Direto da redação. O Papa Francisco se pronunciou sobre relatório inédito que aponta a existência de mais de 216 mil casos de crianças vítimas de pedofilia na Igreja Católica na França desde 1950. O Papa, ele manifestou, ele disse que sente vergonha pelo que considera a incapacidade da Igreja de colocar esse tema no centro das suas preocupações. Você confere as informações da reportagem de Márcia Bechara. E o Papa Francisco se pronunciou nesta quarta-feira, reagindo mais uma vez à revelação ontem do relatório inédito de uma comissão independente, a Comissão Salvé, de mais de 216 mil vítimas menores de pedofilia na Igreja Católica desde 1950. O Papa Francisco expressou hoje a sua vergonha. Desidero esprimere alle vittime la mia tristezza, il mio dolore per i traumi che hanno subito e anche la mia vergogna, la nostra vergogna. Desejo exprimir a minha tristeza, a minha dor, assim como a minha vergonha, a nossa vergonha pela longa incapacidade da Igreja de colocar essa questão no centro das suas preocupações, disse o pontífice. O presidente francês Emmanuel Macron saudou o espírito de responsabilidade da Igreja Católica na França, onde o relatório foi publicado. De pedofilia na Igreja Católica na França, isso é uma chaga na Igreja. Isso atormenta a Igreja. E tem a reportagem aqui mais detalhada da Demais TV, que está rodando na Demais TV, e essa reportagem foi produzida pela agência Sputnik News. Ela mostra mais detalhadamente como se deu isso, porque isso é um relatório, é uma investigação independente que retrata esses casos na Igreja Francesa, na Igreja Católica, desde 1950. Então, desde 1950 que isso acontece, o que vinha acontecendo na Igreja Católica da França, isso, a Igreja em algum momento tinha conhecimento disso, mas nunca tratou disso com profundidade. Isso é que o Papa Francisco está falando. E ele está tocando na ferida. Mas vamos aqui à reportagem mais detalhada, por favor. Tem vídeo também. Em 2018, a Igreja Católica na França instituiu uma comissão independente, a CIASE, que foi liderada pelo ex-presidente do Conselho do Estado, Jean-Marc Sauvé. Sob a liderança de Sauvé, a comissão conseguiu descobrir que entre 2.900 e 3.200 clérigos da Igreja abusaram sexualmente de crianças. Após 2 anos e meio de investigação, usando arquivos da Igreja, da polícia e de cortes, a CIASE revela os atos de pedofilia dentro da Igreja Católica na França. O relatório final da investigação inclui 2.500 páginas sobre o mínimo estimado de casos de abuso sexual por parte de clérigos, diz Sauvé. O relatório também põe a questão de como os mecanismos institucionais e culturais da Igreja deixaram que os pedófilos continuassem servindo impunes. Segundo contou Sauvé a Le Journal du Dimanche, entre os anos 1950 e 1970, a Igreja foi completamente indiferente em relação às vítimas. Elas não existiam. O sofrimento das crianças foi ignorado, segundo a autoridade. Além disso, Sauvé afirmou que os clérigos estavam muito interessados em proteger a Igreja e deixar os agressores ficarem no clero. Olivier Savignac, líder da Associação de Vítimas Parler et Revivre, Falar e Reviver em francês, que também contribuiu para a investigação, disse a The Associated Press que o número total estimado de vítimas atinge 216 mil, o que significa que cada agressor abusou de 70 crianças em média. Segundo responsáveis da Igreja, o relatório vai se tornar uma bomba que revelará uma verdade obscura e aterrorizante. O documento vai ser atentamente estudado pelo Vaticano, onde a questão foi colocada pelo Papa Francisco em reunião com bispos franceses. Neste ano, a Santa Sé restringiu as leis contra agressores sexuais no clero, em resposta à investigação independente de 2020, em que foi comprovado que altas autoridades da Igreja tinham falhado em reagir adequadamente a crimes contra crianças no passado. Isso é um escândalo tremendo envolvendo a Igreja Católica Mundial.
E já há algum tempo que isso vem atingindo a Igreja Católica. Isso atinge a Igreja Católica nos Estados Unidos, atinge a Igreja Católica na Europa. Não cabe aqui julgar, achar que todos os padres são pedófilos, que isso atinge o clero de uma forma geral. Não, é uma quantidade de clérigos, que não é pequena, de clérigos da Igreja Católica, que estão envolvidos nesses episódios lamentáveis. O Papa Francisco, ele tem tido a coragem, verdade seja dita, de não varrer essa lixarada para debaixo do tapete. Ele tem usado de uma espécie de bisturi enfiado nesse tumor, ainda que exale mau cheiro. Atinge, compurca a imagem da Igreja Católica em nível mundial. Mas ele tem tido a coragem de apurar e de punir os clérigos que tem sido constatada o envolvimento com esse tipo de episódio, com pedofilia dentro da igreja. Agora você imagina, a igreja ela é um bastião, né? Ela é uma espécie de bastião de moralidade, de santidade aparente, né? Pelo menos isso, no imaginário das pessoas. Aí você vai para um relatório independente, o número é estarrecedor. 216 mil crianças, vítimas de pedofilia na Igreja Católica desde 1950 na França. Isso é estarrecedor. Esses padres, esses clérigos, têm muito que pagar. Misericórdia.